Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Conselhos do Papai. E hoje a gente vai falar sobre o estímulo à leitura. Então, roda a vinheta. Bom, gente, assim que já ocorre o ambiente escolar do seu filho, né? Durante todo o processo de alfabetização, ele vai aprender muitas coisas bem interessantes. Uma delas é o processo da leitura. Claro que assim que ele começar a identificar quais são as letras, quais são as palavras que ele vai formar, né? E assim que ele conseguir os primeiros passos, que é ler palavras, frases, aí que existe a grande importância da gente poder estimular os seus filhos a começarem a ler. E o hábito da leitura é muito importante justamente porque neste período, né, que nós estamos basicamente boa parte do tempo em casa, é muito bom com que a gente consiga estimulá-los, né, a ter o interesse pela leitura, muito mais pela questão do aprendizado, né, da captação de conhecimento através de inúmeros livros. Porém, este ambiente, você conseguir estimular a criança desde cedo, deixando o celular e a TV de lado, isso é muito importante. Então, hoje em dia, né, existem muitos lugares que estimulam as crianças a ler. Temos alguns clubes de leitura, algumas bibliotecas que estão aptas a receber crianças já, né, durante o processo de alfabetização. E alguns destes materiais que estão disponíveis, né, fazem com que a criança tenha interesse em conhecer novas coisas. Alguns personagens que estão aí através dos desenhos animados, né? Um dos fatores que atraem muito a atenção deles são justamente estes personagens, que são muito famosos, né? Dentre eles a gente pode citar alguns da Walt Disney, até mesmo da Turma da Mônica, que atrai muito a atenção deles através dos desenhos. Eu mesmo, quando era criança, tive muita dificuldade no processo de aprender a ler. Sendo assim, a professora decidiu para que eu conhecesse os personagens do Maurício de Souza. Porém, como nós não tínhamos condições financeiras para comprar esses materiais, eu tive acesso a algumas bibliotecas próximas da nossa região, onde eu conheci, né, alguns equipamentos que pudessem auxiliar durante esse processo, né, de leitura. Dentre eles, os gibis da Turma da Mônica, ao qual eu coleciono até os dias de hoje. Para vocês terem uma ideia, eu tenho mais de 10.000 exemplares comigo, porém eu não tenho tempo para catalogá-los, muito menos para ler. Porém, assim como as meninas estão começando, né, a conhecer as palavras, eu já estou estimulando a Alice a ler pequenos títulos da Turma da Mônica. Alguns que têm cerca de 30 páginas, alguns que têm desenhos com pequenas frases, onde ela possa, né, entender alguns diálogos que estão nesses gibis. Porém, ter certeza que no decorrer do tempo, os seus filhos vão gostar muito destas novas habilidades, onde eles vão conhecer novas histórias, vão aumentar a sua criatividade e vão querer brincar com coisas cada vez mais diversificadas, né? Então é muito importante você correr atrás de muitos personagens, né? E alguns títulos que você tem disponíveis na internet. Claro que também existem muitos sebos que vendem livros bem abaixo do preço que podem te auxiliar, né, para que o seu filho aprenda. Hoje em dia nós temos acesso a vários tipos de e-mails, né, que possam nos auxiliar no processo de alfabetização do seu filho, né? Um dos fatores muito importantes é justamente quanto mais gravuras e desenhos tiver estes livros, é muito mais interessante para a criança, porque normalmente nós pensamos com figuras, com desenhos, né? E muitos gostam de desenhar. Porém, durante este processo que ele está aprendendo, ele vai conhecer muito mais palavras, vai montar algumas frases e entender alguns conteúdos, né? E isso vai ajudar justamente durante o processo que ele estiver na escola, aprendendo a ler e a escrever também. Então, tudo que ele tiver acesso vai ser muito melhor durante este processo de alfabetização. Vocês podem ter certeza que quanto mais livros e desenhos ele ter acesso, muito mais rápido ele vai ter a capacidade de aprender. Então, sempre que você tiver a disposição e o tempo de correr atrás desses livros, eu tenho certeza que você vai encontrar. Pois hoje em dia nós temos muitos lugares que são bem interessantes para que as crianças conheçam, né? Sem falar o estímulo ao desenho, muitas crianças gostam de desenhar em papéis e depois apresentar para os seus pais, né? E assim, ele conhecendo as letras mais cedo, você vai ter certeza que o processo de alfabetização dele vai ser muito mais rápido
Você vai ver que o seu filho vai começar a ler muito mais rápido, ele vai ter uma habilidade maior de conhecer as letras e montar frases. Claro que tudo vai depender de acordo com a idade do seu filho, né? Assim que ele está na creche, ele vai começar a conhecer as letras, né? E em um determinado período, quando ele está iniciando o ensino fundamental, vai montar algumas frases e, consequentemente, vai evoluir até conseguir ler adequadamente. E este estímulo à leitura vem muito mais dos pais do que a própria escola, né? A escola vai ensinar o caminho, vai te dar uma direção para que você possa escolher e ajudar o seu filho a se alfabetizar adequadamente. E isso vai ajudar muito durante todo este processo na vida dele também. Afinal, você estimulando ele a ler, você pode criar pessoas que são interessadas em buscar livros. E hoje em dia nós temos muito conteúdo disponível aí, principalmente para crianças que têm interesse, né, em aprender coisas novas. Beleza? Bom, eu vou colocar um pequeno vídeo sobre esta questão para que vocês vejam um pouquinho mais. Além de ser uma distração saudável e muito divertida, a leitura ainda ajuda a criança a se desenvolver. Isso está mais que provado pela ciência. Segundo os especialistas, essa ajuda vem tanto no vocabulário, que se expande com o conhecimento de outras palavras, quanto na escrita e até no comportamento dos pequenos. E mesmo aquelas crianças que ainda não foram alfabetizadas podem aprender com os livros. Você começa com um texto não verbal, daqui a pouco você está com versos que rimam, você está com um pequeno com trava-línguas, e daqui a pouco uma criança de 5º ano está lendo romance, está lendo Machado de Assis, dependendo da pegada ali, da questão da idade, qual é o texto certo para eles, mas eles já estão lendo, porque começaram ali com 3 anos. Mania também entre os adultos. Por que não? Eu acho que a gente tem que agradar a nossa criança, né, interior. A gente tem que falar com o que é humano, né? E o humano pega tanto o adulto quanto a criança. Um bom livro infantil, ele emociona, ele toca, ele incomoda, ele provoca algum tipo de reação em qualquer ser humano, em criança ou em adulto. Um bom livro toca a todos. Por isso que eu acho que todo adulto deveria ler livro infantil, sim. Bons livros infantis. E vocês, acham interessante este processo de leitura do seu filho? Eu tenho certeza que sim, pois hoje em dia, né, nós temos muitas capacidades bem interessantes que podemos desenvolver ao longo do período, né, de criação dos nossos filhos. E é mais um tema aí que eu trago para que vocês conheçam um pouquinho mais, beleza? Bom, gente, mais um vídeo aí. Espero imensamente que vocês tenham gostado. Se você gostou do vídeo, clique em gostei para ajudar na divulgação deste canal. E não se esqueça sempre de se inscrever para receber as nossas notificações, clicando sempre no sininho. Então, obrigado, galera. E até o próximo vídeo. Valeu!